Eu me chamo Daniel, sou coordenador de inglês da Escola Pinheiro e pela primeira vez a gente vai ter exames de Cambridge, né, para os nossos alunos. E para falar um pouquinho mais sobre eles, né, estou aqui com a Lola, né, da Winner, que é nossa parceira aí para aplicação dos exames, né, para a gente entender um pouquinho mais como que funciona, né? Tudo bem, Lola? Tudo bem. Nossa, Daniel, para mim é uma honra poder estar conversando com você e passando um pouquinho mais sobre as certificações de Cambridge. Eu acho que é um passo muito grande para o colégio trazer uma certificação internacional, mas é também um desafio para os alunos entender um pouquinho, e para os pais também, né? Porque às vezes dá um pouquinho de medo, dá muita vontade de prestar a prova. E para mim é uma honra poder explicar isso um pouquinho para você e para os pais. Então, por que os exames de Young Learner são interessantes? Ai, excelente pergunta. Na verdade, essa é uma das perguntas que os pais mais me fazem sobre a certificação internacional. Primeira coisa que é importante deixar claro é que a prova de Young Learner, ela foi feita para ser uma coisa lúdica e gostosa para a criança. Ela vem por dois motivos. Um, para a gente poder avaliar o progresso da criança, porque às vezes, Daniel, o que acontece? O pai vai viajar, leva a criança para Disney e volta e fala assim, nossa, ele não fala nada. E eu brinco, eu falo, puxa, mas ele é novo, ele não falaria nada nem se fosse no Beto Carreiro. Então precisa, é um jeito de avaliar o progresso dessa criança e também desmistificar essa coisa de ter provas. Por exemplo, às vezes a gente vê um adulto de 25, 30, 40 anos tremendo numa entrevista de emprego. E quando se começa desde pequenininho fazendo essas entrevistas em inglês, a performance dele mais pra frente vai ser muito melhor. É claro que as provas de Cambridge, neste primeiro momento, elas são muito acolhedoras. Então, a prova de speaking, a gente leva um material para a criança a poder manusear. As fotos, as fotografias de descrição, por exemplo, são do ambiente da criança. Para ela, a prova de listening, por exemplo, elas levam até lápis de cor para colorir. Então é um jeito acolhedor, mas mesmo assim a gente metrificando o progresso desta criança em inglês. Bem legal. E como que é o dia da prova para a criança? Bom, é importante assim, é acolhedor, é muito acolhedor, mas é uma prova. Então a primeira coisa que eu falo é assim, tem que ir. Porque às vezes a sensação que a gente tem é, mas é no colégio, será que eu não posso fazer num outro horário? Não, eu gosto de fazer um paralelo, eu falo igual o FUVEST. Perdeu o FUVEST, não tem o que fazer, só no ano seguinte. A mesma coisa com Cambridge, tá? Então, primeira coisa, ir e respeitar o horário. Então, se o horário da prova tá 9 horas, não é para chegar 9h01, é para chegar com 20, 30 minutos de antecedência. É importante levar lápis, caneta, borracha, lápis de cor e uma garrafinha d'água, um lanchinho se quiser. Não vai ter pausa para lanche, mas às vezes se a criança fica muito tensa, quer levar um chocolatinho, pode levar. A identificação também é muito importante. Ele tem que levar um documento com foto. Pode ser a carteirinha escolar, eu estou falando para os Young Learners, a carteirinha escolar ou um documento de identidade ou o passaporte. Bem legal. E uma vez que as provas, né, de Young Learners ajudam essa criança a se acostumar com o ambiente das provas e tudo mais, e em algum momento chegar nas provas de adultos, nas provas dos adolescentes, qual é o benefício de ter um certificado? Excelente pergunta também, Dani. O que acontece? Quando a gente fala de criança, a gente está preparando ela para uma entrevista em inglês, mas também existe um reconhecimento internacional. Então, por exemplo, se um Young Learner for morar nos Estados Unidos, ele vai levar essa certificação para comprovar nível de inglês, até para poder, de repente, não fazer as aulas de inglês extra. Quando se trata dos mais adultos, dos mais adolescentes, o Key, or Preliminary, ou First, a gente fala de uma certificação reconhecida internacionalmente. Por exemplo, o primeiro certificado, que é o Key, se você for imigrar na Inglaterra, você precisa comprovar o seu nível de inglês com esse certificado. E uma outra coisa extremamente importante dizer é que esse certificado é vitalício. Então, vamos supor, vou fazer uma pós-graduação na USP. Eles vão, mesmo sendo uma pós-graduação nacional, eles vão exigir proficiência em inglês e essa certificação é válida. Então, muito obrigado, Lola, pelas respostas, né? E para os pais e alunos que estiverem assistindo, acompanhem aí as mídias da escola, que a gente vai ter mais informações em breve. Muito obrigado. Eu quem agradeço, obrigada.